Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Cláudio Bueno da Silva sobre o livro Lavoura Agreste, a história de um homem bom. Bom, Cláudio, é interessante, você comentou sobre a história do algodão, mas antes de nós falarmos da história do algodão, eu queria falar dessa coisa que você mostra muito bem. Você mostra o sofrimento, né, dessas pessoas, principalmente daqueles que estão no Nordeste, com a seca, com aquele sofrimento, e ao mesmo tempo você mostra a coragem, a força, a resignação deles, né, através do Emílio, que estimula essas pessoas a confiarem, né, a terem paciência, a viverem aquela situação que eles estão vivendo como um aprendizado, como uma forma de crescimento, né? Isso, muito bem lembrado. A minha esposa, ela citou uma frase que eu digo no livro, de que o nordestino não perde a esperança, isso, nunca. Ela disse, olha, essa frase ela é verdadeira realmente, né? Eles têm essa capacidade de reagir, não é? E não se deixar bater de vez pelos problemas, embora eles estejam cercados de problemas, né? Sim. Porque se são problemas, vamos dizer assim, para alguns expiatórios, né, de viver numa região agreste, árida, sem um mínimo de recurso, há problemas também graves, seculares, de desmandos sociais, desmandos políticos, que têm reflexo na parte social. Eles não precisariam passar por isso para resgatar, né? Não precisariam. A sucessão imensa de governos, sim, durante as décadas e décadas, teriam já a possibilidade de amenizar a situação deles, que é muito difícil. Inclusive, coincidentemente, nós vemos agora a maior seca do Nordeste dos últimos 60 anos, não me recordo bem, e que o governo, graças a Deus, agora sim tomou atitudes e que poderia tê-las tomado já com antecedência. Sim. Né? Deixou chegar num ponto trágico, num limite para tomar as providências. O sofrimento deles é muito grande, tanto de homens quanto de animais. E que nós poderíamos, a sociedade em si também poderia colaborar, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade conjunta, né? Não é só o governo, porque o governo é o que representa a sociedade. Isso, né? isso. Então, somos todos nós que temos responsabilidade para com o nosso próximo. Bem lembrado, bem lembrado. O governo tem sua parcela, mas a sociedade é responsável também por tudo, porque ela é a promotora dos fatos, né? Agente dos fatos. E um exemplo que o Emílio dá durante o transcurso da obra é exatamente esse. Ele faz a sua parte. Isso. Ele não espera. Ele passa numa determinada propriedade, ele vê que ali há muito trabalho para desenvolver, coisas que ele conhece, tem aptidão. Ele entra na propriedade, se conjuga lá com os proprietários, que são um pouco lentos, pouco lerdos, e desenvolve uma série de atividades a benefício daquela família. Né? E depois segue para outra atividade. Né? Isso faz lembrar a história do cavalo preto também, que roubaram dele numa determinada ocasião. Nessa propriedade ele vê esse cavalo preto, desconfia que é o seu, mas cala. Generosamente, caridosamente, ele cala, dizendo para si mesmo, será que é o meu mesmo? Pode não ser, eu vou expô-los ao ridículo. Não, deixa quieto e vai embora. Pois é interessante. O pai que escondia o filho, né, porque tinha uma limitação, enfim, tinha... E ele fala, esconder de quem, do quê? Exatamente. Né? Então, eu acho que são lições tão importantes, não só para quem mora no Nordeste, para todos nós, né? Para todos nós. Porque as dificuldades são diferentes, mas elas existem. Então, é interessante porque você aprende a lidar com as suas dificuldades. Exato. Né? O pai que escondia o filho, que o texto chama de cretino, né, de idiota, que antigamente se chamava assim, um deficiente, e aí está embutido o quê? O preconceito arraizado, né? Naquela região é muito forte ainda, eles mesmos, infelizmente, têm preconceito, né? Isso é uma coisa muito comum ainda lá,
Mas é uma coisa superável, né? Sim. Uma coisa que dá para você, com informação, você superar tudo isso e se transformar. Isso, além do, assim, eu digo que tem o preconceito, mas acima de tudo tem a falta de informação, tem a ignorância É como a um falta do estigma, conhecimento. né, Maria Isilda? Um estigma, uma sina que poderia ser diferente e que acabou ao longo do tempo marcando aquele povo. E ao mesmo não é? tempo, quando você dá a possibilidade a eles, né, de conhecer, de estudar, de fazer, de se mostrar, eles são muito capacitados. Exato. É interessante, é um contraste muito grande. Exatamente. E olha, eu termino inclusive o trabalho com essas ideias. Na medida em que o desenvolvimento, o progresso vier chegando àquela região toda, com a instalação de escolas, não é? Com visão mais democrática, mais civilizatória, eu acredito que esses entraves vão sendo diluídos e aquela sociedade vai ser mais feliz. Porque ela já contribui tanto, né? Tanto e tanto pelo progresso do Brasil, né? Pois é. Quem pode falar de um nordestino que ele não tenha contribuído no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, não é? Então é interessante ampliar a nossa visão, né? Tirar todos esses preconceitos, tirar todos esses conceitos equivocados que nós temos e que nos foram passados e nós vamos cultuando, né? Vamos levando à frente, né? Porque quem está livre de nascer lá? Exatamente. Né? Se nós que sabemos que a reencarnação existe, exatamente. Né? Então podemos renascer lá. O próprio Kardec sugere isso nesse tema tão popular que a gente vê hoje no movimento espírita, que é a transição planetária. Né? Ele diz, os espíritos do mal que, né, deverão sair para viver em planetas inferiores, primitivos. Mas não só isso, está bem claro no final da Gênese. Também em mundos, em regiões ruins, vamos dizer assim, inóspitas, aqui mesmo na Terra. Está bem claro lá. Então nós não vamos só para o planeta X, planeta primitivo. Nós vamos também para regiões ruins, inóspitas do nosso mundo. Né? Muito bom. Nós vamos para um intervalo, mas antes disso, gostaria de lembrar você que você pode colaborar para que muitas outras pessoas tenham acesso à informação, à orientação, a essa possibilidade que nós estamos tendo agora. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38 e colaborar para que nós possamos chegar a lugares mais distantes com maior qualidade. 0800 12 18 38. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.